Pensa o seguinte, o ferro é sem dúvida um dos maiores paradoxos da biologia. A gente sabe que ele é absolutamente essencial para a vida, né? Ele transporta o oxigênio pelo sangue, dá aquele gás na energia das nossas células, mas ao mesmo tempo, se tiver em excesso, ele é altamente tóxico. É o tipo de coisa capaz de destruir órgãos inteiros, literalmente de dentro para fora. Boas-vindas a esta nossa análise visual. Hoje a gente vai explorar exatamente o que acontece quando esse equilíbrio super delicado acaba sendo quebrado. O foco central do nosso estudo hoje é um gene chamado SLC40A1 e a proteína incrível que ele produz, que a gente chama de ferroportina 1. Sabe, essa é uma história sobre sobrevivência, mas no nível mais microscópico possível. E também é sobre como a medicina moderna está finalmente aprendendo a hackear, por assim dizer, essa maquinária para combater doenças super agressivas. Para guiar a nossa conversa, vamos passar rapidinho por 6 pontos. Conhecer o guardião mestre do ferro, entender a rede de controle dele, falar sobre doenças de sobrecarga, explorar o grande paradoxo do câncer, ver como desencadear a morte tumoral e, por fim, olhar para o futuro dos diagnósticos. Então, vamos mergulhar na nossa primeira parte, o guardião mestre do ferro. Olha só, para entender qualquer doença ligada ao ferro, a gente precisa primeiro ser apresentado ao leão de chácara, o grande porteiro da célula humana. E é exatamente isso que a ferroportina 1 faz. Ela é simplesmente a única bomba conhecida nos mamíferos que exporta o ferro de dentro da célula. É a nossa única porta de saída. Em células como os macrófagos e os hepatócitos, essa proteína tem um trabalho colossal. Ela pega os íons de ferro lá de dentro e joga para a corrente sanguínea. Isso garante que o metal chegue aonde precisa chegar, sem se acumular e causar um baita desastre. Mas e se alguém for lá e trancar essa porta? Bom, aí as células sofrem um destino terrível, um processo que a ciência chama de ferroptose. O ferro começa a acumular num nível absurdo, gerando radicais livres que são letais. Trocando em miúdos, sem a ferroportina 1 funcionando, a célula simplesmente enferruja até morrer, de dentro para fora. É um cenário drástico, e é por isso que o nosso corpo não deixa nada disso ao acaso. O que nos leva ao nosso segundo ponto, uma rede de controle complexa que atua protegendo esse portão. Aqui a gente percebe como o corpo é rígido na regulação dessa porta de saída. A quantidade dessa proteína, a SLC40A1, não é fixa, ela muda o tempo todo conforme o que o sistema precisa. E o mais impressionante aqui é a densidade dessa rede de segurança. É tipo um cofre de banco de alta segurança. Tem mecanismos epigenéticos, modificações de RNA, controles da proteína, tudo isso trabalhando numa sincronia perfeita para ajustar exatamente o quanto esse portão vai ficar aberto. E bem no meio desse esquema todo de segurança, a gente tem a epsidina. Ela atua como a nossa fechadura mestra. Funciona assim. Quando o corpo percebe que tem ferro demais rolando ou se tem alguma inflamação, o fígado solta esse hormônio. A epsidina viaja, se gruda diretamente lá na ferroportina 1 e destrói o portão inteiro. O ferro para de sair na hora. É um freio de emergência brutal, mas incrivelmente eficaz. Agora, vamos para a nossa terceira parte. O que acontece quando tudo enguiça e o portão falha? Quando essa máquina perfeita quebra, a coisa fica bem feia, gerando doenças graves que não têm nada a ver com câncer. Para dar uma ideia, os pesquisadores já encontraram mais de 140 variantes genéticas diferentes só nesse gene. Tem mutações tipo a p-tyre333-RIS que simplesmente estragam a bomba celular, causando uma condição grave chamada hemocromatose hereditária tipo 4. Dependendo do defeito genético, a bomba ou para de funcionar de vez, ou passa a ignorar totalmente aquele freio de emergência da epsidina. O resultado? Um acúmulo silencioso e super perigoso de ferro em órgãos vitais, como o fígado e o coração. O ponto central aqui é notar como essa retenção do ferro cria um estresse oxidativo que detona a falência dos órgãos. Por exemplo, na doença de Alzheimer, a produção de SLC40A1 cai lá no hipocampo, enchendo os neurônios de ferro. Em casos de sepse, a queda dessa mesma proteína faz o tecido do coração entrar naquela morte por ferrugem, a ferroptose. É sempre o mesmo problema mecânico na hora de jogar o metal para fora, mas causando estragos absurdos em funções corporais totalmente diferentes. Chegamos então ao nosso quarto ponto, o paradoxo do ferro no câncer. É aqui que a nossa história tem uma reviravolta gigantesca. Preste atenção. O que é uma verdadeira tragédia nas doenças comuns e no envelhecimento é usado ativamente como uma arma secreta pelo câncer. Nos tecidos saudáveis, como a gente viu, se a porta quebra, a célula morre intoxicada.
Mas os tumores, que são completamente viciados em ferro para conseguirem crescer rápido, sequestraram a biologia. Eles vão lá e, de propósito, forçam o portão a fechar. Eles trancam a porta de saída só para acumular todo o ferro para eles mesmos, num ato totalmente egoísta para acelerar o próprio crescimento. E os truques moleculares que eles usam para fazer isso são de cair o queixo. O câncer de próstata, por exemplo, usa pequenos fragmentos chamados MIR18A5P só para calar o gene do nosso porteiro. Já o câncer de pulmão usa uma substância chamada sarcosina para travar a produção dele. A tática pode até mudar de um câncer para o outro, mas a estratégia de fundo é idêntica. Tranca a porta, mantém o ferro lá dentro e blindar o tumor para que ele não morra e continue crescendo descontroladamente. Entrando no quinto ponto. Como a gente pode transformar esse guardião em uma arma para matar o câncer? Vendo essa jogada suja de sobrevivência dos tumores, a medicina moderna começou a planejar um contra-ataque à altura. A lógica é fantástica. Já que os tumores querem tanto assim acumular ferro, por que não usar essa ganância contra eles mesmos? A estratégia nova é transformar a ferroptose numa bomba relógio. Ao entregar compostos direcionados, a gente pode aumentar intencionalmente o acúmulo de ferro dentro do tumor até ele não aguentar mais a pressão. O que era um combustível para o câncer, de repente, vira um veneno letal, destruindo a célula de dentro para fora. E já temos armas reais surgindo disso. Tem um composto natural chamado leonorina, que paradoxalmente amplia a morte da célula tumoral, porque bagunça totalmente as defesas antioxidantes do câncer. Em outro cenário, nanomateriais à base de cobalto estão sendo usados na leucemia para travar ainda mais o nosso gene e deixar os tumores super vulneráveis à radiação. O portãozinho lá da célula deixou de ser um detalhe, ele virou um alvo farmacológico pesadíssimo para induzir a destruição do tumor. Por fim, a nossa última parada, o futuro dos diagnósticos e como isso ajuda a prever resultados. O mais incrível é que toda essa biologia não serve só para criar tratamentos. Ela está virando uma ferramenta de previsão surreal. Para dar uma ideia do nível de precisão, testes que procuram marcas no sangue do RNA do gene SLC40A1 alcançaram uma sensibilidade de mais de 90% para diagnosticar precocemente condições super severas, tipo o carcinoma nasofaríngeo. Isso representa um salto monumental. É a capacidade de monitorar a doença de perto, sem precisar cortar ou fazer biópsias invasivas. Além do mais, funciona como um verdadeiro sinal verde para o futuro de quem está em tratamento. Olha que interessante. Em cânceres extremamente agressivos, como o glioblastoma e o câncer de pâncreas, a ciência notou que níveis bem altos dessa proteína estão solidamente ligados a taxas de sobrevivência muito maiores. Basicamente, ter essa bomba de ferro funcionando bem lá nos tecidos é um escudo, um fator de proteção contra a volta da doença. E tudo isso culmina num futuro promissor demais na medicina de precisão. Essa proteína, que tem a dupla função de regular e proteger, virou um verdadeiro mapa do tesouro. Seja para rastrear mutações raras pelo sangue ou para criar coquetéis combinados de medicamentos de última geração, entender e manipular exatamente como as nossas células lidam com a saída de um simples metal redefiniu as regras do jogo do que a gente acha que é possível curar. O grande ponto que fica de toda essa complexidade maravilhosa é o seguinte: se entender e assumir o controle de uma engrenagem tão minúscula como a ferroportina 1 já abre caminhos inimagináveis para diagnósticos e curas. Se dominar uma única portinha microscópica pode decidir o destino de tecidos inteiros no nosso corpo, quais outros interruptores mestres será que estão escondidos agora mesmo no nosso DNA, só esperando para serem desvendados e usados a nosso favor? Fica aí essa provocação para a gente pensar sobre as infinitas possibilidades e os mistérios do nosso próprio corpo.